Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de redação. Hoje nós vamos falar sobre elaboração de tese. Como a gente falou na aula passada sobre tese, né, nós falamos aqui sobre a estrutura do parágrafo de introdução. A introdução ela aborda todas as três partes necessárias, né? A gente tem a apresentação do tema, né, que a gente pode ser chamado de apresentação, temos o recorte, temos a tese. Hoje a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre a tese. E como eu gosto de iniciar toda a aula, vamos fazer um pouco aqui da introdução ao assunto, né? Trazer algumas definições básicas, justamente para a gente compreender quais os fundamentos, né, que dão base à tese. O que é isso? Como produzir uma boa tese. Vamos iniciar aqui. Acho que o primeiro assunto que a gente tem que tratar é a diferença entre a constatação e a argumentação. A diferença entre constatação e argumentação. Eu sempre falo no início dos vídeos que eu gosto de construir a minha aula junto com vocês. Então, à medida que a gente vai falando, eu vou preenchendo o documento Word e ao final da aula eu disponibilizo esse documento no formato PDF para você fazer o download e ter um material complementar sobre tudo aquilo que foi comentado na aula. Então, o material é produzido conforme o que eu falo. Então, vai ser bem completo em relação ao que realmente foi a aula. Então vamos começar com a diferença entre constatação e argumentação. Inicialmente vamos falar sobre esse verbo aqui. O que é dissertar? Se a gente pudesse colocar em palavras, dissertar é expor ideias. Sempre com abrangência e clareza. Então sempre que eu falo sobre dissertar, o que é isso? Dissertar é expor ideias, abrangindo o mundo relacionado àquelas ideias e com clareza. Então, eu sempre vou tentar, principalmente falando sobre a redação, né, do Enem, que segue a linha do dissertação argumentativa, é necessário expor as minhas ideias, mas sempre buscando a clareza, entendeu? Sempre expor de forma clara, que a gente sempre tem que pensar no leitor. Alguém por trás vai ter acesso ao nosso texto. Então, quanto mais claro, mais objetivo, mais abrangente for o nosso texto, melhor ele vai se encaixar naquele leitor, né? Melhor ele vai se adequar às determinadas situações, favorecendo a avaliação, por consequência, né? Um bom texto ele é bem dissertado, ele é bem escrito, ele é bem argumentado, então tudo se encaixa nesse quebra-cabeça. Então, dissertar, expor ideias, sempre com abrangência e clareza, certo? Argumentar, fazendo a edição errada aqui, põe um traço aqui, vou falar sobre argumentar. O que é argumentar? Argumentar é discutir aquilo que foi apresentado, entendeu? Então, na dissertação eu expus, né? Eu apresentei as ideias, apresentei elas seguindo a ideia da abrangência e da clareza, mas elas simplesmente foram apresentadas, certo? Cheguei naquelas ideias, elas foram jogadas ali. E na argumentação é o momento que eu vou me utilizar para discutir, né, aquelas ideias. Discutir, e aqui cabe alguns pontos. Cabe a contraposição, por exemplo, a contraposição das ideias, barra razão. Quando eu falo de razão, a gente pode levar em pensamento as posições das pessoas sobre referentes assuntos, por exemplo, entende? Então, argumentar, discutir, trazer à tona aquelas ideias que foram apresentadas, de forma a contrapô-las ou não. Então, de forma básica, essa é a definição de argumentação, correto?
o que a gente pode tirar de conclusão dessas duas definições? E aqui a gente vai falar sobre esse constatação. É muito interessante a gente citar a constatação aqui nesse momento, porque a gente vai descobrir que textos, principalmente quem está iniciando a redação, muitas vezes acaba levando muito essa constatação dentro do seu texto. E a constatação ela não é muito legal, porque se você se prende a ela, vocês vão ver. Eu vou explicar um pouco aqui, mas vocês vão talvez se identificar com a situação, talvez ver que vocês já produziram textos pautados na constatação, ou até ainda produzem e pode ser um fator fundamental que está reduzindo a nota de vocês. Em primeiro lugar, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a exposição de ideias elas devem ser reais e existentes. E sempre acerca de um problema vigente. Afinal, o tema da redação do Enem é acerca de uma problemática que existe. Então, a nossa argumentação, a nossa dissertação, ela sempre deve ser pautada em ideias reais e existentes acerca de um problema vigente. Que a gente sabe, como já foram comentadas, já foi comentado em todas as demais aulas, a redação do Enem, cara, ela é uma problemática social, muito provavelmente é uma problemática que você conhece, que você já ouviu falar, porque se não fosse um problema, não seria apresentado, porque a redação do Enem, como a gente sabe, ela segue uma modalidade única, uma modalidade que apenas ela cobra, que é justamente o desenvolvimento daquela problemática na introdução, os comentários, a discussão, as contraposições daquela ideia nos desenvolvimentos, e por fim, a resolução daquele problema na proposta de intervenção. Então, você concorda que tudo é pautado na problemática. Se o problema não existisse, não haveria a necessidade de a gente estar falando sobre aquilo, não haveria a necessidade de a gente estar resolvendo aquele problema, ou muito menos dele estar presente na redação do Enem. Então, foco nisso. A exposição de ideias sempre reais e existentes acerca de um problema vigente. Afinal, o tema da redação ele é pautado nesse problema que já existe, que é uma realidade e que é vigente. Certo? Qual que é a segunda parte que a gente tem que trazer à tona? E aqui a gente vai falar sobre a constatação. Isso aqui é muito interessante, cara. Eu vou escrever. Tese não deve ser pautada em constatações. Por que são constatações? Imaginemos a coletânea dos textos motivacionais do Enem e eles sempre trazem informações acerca daquele assunto. Vamos supor que a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ele apresenta diversos textos pautados no cientificismo, dados científicos, relatos muitas vezes de mulheres que talvez passam por esse problema, e essas são constatações acerca daquele tema. São realmente ideias fundamentadas que realmente existem. Mas se a gente construir uma ideia, construir uma argumentação simplesmente pautada nessas constatações, não faz muito sentido, porque além de permanecer naquela ideia geral, naquela ideia universal de que as pessoas já têm o conhecimento, já sabem como acontece, não estamos demonstrando nenhum tipo de criticidade, nenhum tipo de conhecimento próprio acerca daqueles assuntos. Então constatar é isso, é trazer à tona ideias que realmente existem, entretanto são ideias que não passam de dados, de apresentação do problema, mas que não levam em conta nenhum tipo de argumentação, nenhum tipo de ideia própria, de pessoalidade, daquilo que você realmente pensa sobre aquele problema.
Então a tese ela nunca deve ser pautada nessas constatações, certo? Porque constatar nada mais é do que apresentar informações e não discorrer de forma inteligente ou até racional, né, acerca da proposta. Então leve em consideração isso. Essa aqui é uma dica muito valiosa. Como eu falei no início, se a gente manter pautada a nossa redação nas constatações, não estamos levando em consideração a criticidade, não estamos levando em consideração o que a gente realmente pensa sobre aquilo, sabe, ideias próprias, aquilo que realmente o Enem busca. Quando a gente fala aqui, exposição de ideias, abrangência com clareza, discussão, contraposição de ideias, é disso que o Enem está falando, entendeu? O Enem não está falando simplesmente de jogar dados, mostrar que aquilo acontece por causa disso, daquilo, aquilo que todo mundo sabe, entendeu? Aquilo que é quase um senso comum. A gente falou na aula passada sobre senso comum. Isso aqui não se caracteriza como um senso comum. Mas é meio que a ideia geral, entendeu? A ideia universal, aquilo que faz parte do pensamento geral. Se pautar em constatações, é isso. Se pautar em informações, em dados que existem, mas muitas vezes não passam do pensamento geral, do pensamento que todos já conhecem acerca daquele tema. Então sempre vamos fugir dessa constatação. A constatação ela só vem para apresentar. Apresentou, cara, o que você pensa sobre aquilo lá? Entendeu? É para esse caminho que a gente vai, sempre em busca da criticidade. Dica muito valiosa e que realmente, se você parar para pensar, você já deve ter cometido isso aqui alguma vez aí na sua vida de escritor de redações. Vamos falar agora aqui sobre alguns trechos acerca da tese que são interessantes também. Vamos falar sobre associação de ideias. Todos os pontos que surgirão a partir deste ponto aqui, eles estão fundamentando ideias para a construção da sua tese, entendeu? Então a gente vai colocar agora a associação de ideias no contexto da construção das teses, certo? Associação de ideias. O que a gente pode trazer aqui? Eu vou tentar trazer 2 pontos de cada um desses tijolinhos, eu diria, né? Tijolos que vão mostrar como construir a tese ou dar sugestões para a gente como construir a tese. Então, o primeiro bloco que a gente vai falar, associação de ideias. Relacionamento de ideias. Está um pouco ligado à comparação. Correto? Premissas. Então, quando a gente fala, por exemplo, daquele tema que foi, não me lembro o ano que caiu no Enem, da lei seca, por exemplo. Quando a gente fala sobre lei seca, bom, em primeiro lugar, lei seca caiu no Enem, a lei seca não é um problema em si, mas qual que é a problemática que é proveniente da lei seca? Não é justamente o fato de beber e dirigir? Somente beber não é uma problemática atrelada à lei seca. Somente dirigir não é uma problemática ligada à lei seca. Mas o fato da união de beber e dirigir seria a problemática. Então, falando de lei seca aplicada ao Enem, só teria uma única via de saída para a problemática, que seria beber e dirigir ao mesmo tempo. Então, a partir desse instante, um exemplo, né? Que premissa seria possível extrair dessa situação? Poderíamos extrair a premissa, por exemplo, de que beber e dirigir é um risco à vida, tanto de quem dirige quanto dos pedestres que estão à mercê daquele cara que está dirigindo embriagado, enfim. Então, essa é uma premissa acerca desse tema. Mas você concorda também que, além de uma premissa, é uma constatação? E se é uma constatação, é de ordem geral, é de ordem global. Todo mundo reconhece aquilo ali, sabe que é verdade, que faz parte.
Então, sempre é importante a gente levar de forma crítica tudo que está sendo escrito aqui. Porque essas ideias, cara, são muito importantes, entendeu? E devem ser levadas com profundidade, com clareza. Então, quando falamos sobre associação de ideias, lembremos, relacionamento de ideias, comparação e estabelecimento de premissas. Você sempre precisa ter um ponto de partida. Mesmo que o ponto de partida seja de ordem geral, seja uma constatação, seja uma premissa, a partir daquilo você consegue ser crítico, entendeu? Tudo isso é capaz de fundamentar uma boa argumentação para a formulação da sua tese, que é justamente o que a gente está falando, elaboração de tese. E ao fim da aula eu vou até propor uma tese que eu fiz para auxiliá-los, né, para tornar a aula um pouco mais didática, a gente não ficar só na teoria, mas vou mostrar como trazer isso à prática, certo? O segundo ponto que a gente pode falar comparação entre contextos. Tirar o negrito. Trazer algum exemplo contextual para a realidade do problema social apresentado pelo tema da redação Enem. Por exemplo, algum país que passa pela mesma problemática apresentada. A comparação entre contextos, ela já foge um pouco da constatação, porque geralmente essa comparação ela é proveniente de alguma informação, mesmo que prévia, que você tem sobre aquele assunto. Isso indica autoridade, isso indica criticidade e um pouco da fuga do padrão, entendeu? Esse aqui é um belo de um exemplo. Trazer algum exemplo contextual para a realidade do problema social apresentado pela redação. Imaginemos a situação hipotética citada anterior, quando caiu a lei seca no Enem, onde a problemática é beber e dirigir. Se, mediante esse problema, houvesse um país onde fizesse parte da cultura, entendeu? Até mesmo o Brasil faz parte da cultura beber e dirigir ao mesmo instante. Talvez o Brasil seja o exemplo mais próximo dessa realidade, mas imaginemos que fosse uma realidade externa, exterior, entendeu? Outro país. Uma forma de alavancar isso de forma muito crítica seria, por exemplo, citar um país que tem esse hábito e por semelhança possui muitas mortes provocadas por essa razão, graficamente falando, entendeu? Então, se a gente tivesse conhecimento de que determinado país tem tantos por cento de todas as mortes levantadas, causadas por acidentes no trânsito, causadas, mais uma vez, por pessoas que estavam dirigindo embriagadas. Então imagina só, o assunto é a lei seca, o fato de beber e dirigir, e você alavanca que há uma situação externa em que um país em que faz parte da cultura de um país beber e dirigir, e você mostra, você comprova o seu ponto de vista apresentando os dados referentes aos óbitos relacionados àquele assunto, àquela problemática, o beber e dirigir. Então, assim, cara, você fugiria totalmente da curva, entendeu? Você não consegui apresentar de forma muito clara aqui, falando, mas quando a gente escreve a gente consegue estruturar um pouco melhor, mas você entende o que eu estou falando? O poder de criticidade que teria pensar por essa forma, comparar contextos, sempre trazendo para a nossa realidade, isso aqui é uma estratégia fundamental que daria muita riqueza à sua tese, certo? O próximo ponto que a gente vai falar, relação entre épocas.
aqui tá bem ligado ao que foi falado na aula anterior, quando a gente comentou sobre a introdução por fundamentação histórica, cuja uma análise, buscar uma análise pautada no viés histórico e como essa história pode ou se relaciona, relaciona com o contemporaneidade. Então, trazer uma relação onde é sempre clichê falar desse tema, né? Vamos supor que a violência contra a mulher na sociedade brasileira e o quanto isso se relaciona com a herança patriarcal, que já foi tema no Enem, que já foi fonte de fundamentação, entendeu? Então, trazer essa problemática, na verdade, trazer essa história para a problemática é, mais uma vez, indício de autoridade, indício de criticidade, indício de que você reconhece aquele negócio ali, entendeu? Que está na sua frente, que você reconhece aquele problema e sabe muito bem se posicionar. Em muitos casos, até diferente da maioria. E é isso que o Enem busca. Nada mais a se estender, porque isso já foi falado anteriormente aqui, mas está dentro da mesma linha. E é isso. Só falando sobre essa parte da história aqui, vocês vão ver logo em seguida que isso pode se relacionar a outras formas de fundamentação, como causa e consequência. Talvez a causa seja falando sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. A causa pode estar pautada na herança patriarcal e isso seria uma consequência, o que, mais uma vez, daria outra forma de elaboração de tese, não mais por fundamentação histórica, mas por causa e consequência. Então, muitas vezes, as elaborações de tese elas podem se contrapor ou se alinharem, entendeu? Nesse caso, dando um alinhamento aí na formulação por base histórica e por causa e consequência. Então, é possível trabalhar as mais variadas formas ao nosso favor, entendeu? Então, relação entre épocas. Como trazer determinado acontecimento do passado para justificar a presença daquilo no presente. Vou falar agora sobre relação de oposição. A busca de uma... Deixa eu pensar. Relação de oposição pode ser demonstrar determinado pensamento / visão seguido de argumentação que sustente essa forma de enxergar a realidade. Mais uma forma de pensamento que traz bastante teor crítico para o nosso texto, para a nossa redação, quando você demonstra essa oposição. E aqui é necessário ter cuidado, porque determinados temas é difícil demais a gente se contrapor e conseguir sustentar aquilo ali. Quando a gente fala da violência contra a mulher na sociedade brasileira, é possível você construir um texto negando que há e sustentando aquele ponto de vista, negando que há violência? Totalmente possível, mas seria muito difícil você sustentar aquele ponto de vista. Talvez, partindo da realidade que você vive, esse problema não existe para você, enfim, lógico que uma situação hipotética, mas, cara, dar base para essa forma de que você enxerga a sociedade é complicado, é difícil, porque muitas vezes isso se baseia no espaço que você vive e não representa a generalidade, a totalidade, entendeu? Mas é totalmente possível. E quando a gente fala sobre relação de oposição, é justamente disso que se trata.
se a gente se opõe àquilo, é necessário sustentar, entendeu? Não é um tipo de construção que eu apoio. Na verdade, acho que nunca construí uma redação, muito menos no Enem, me contrapondo a determinada temática central, a determinada problemática, ou tentando justificar o contrário. É algo que demanda muito esforço, algo que demanda muita energia, e até mesmo na redação do Enem o tempo não é muito favorável a isso. Então, é um dos fatores de não seguir essa expectativa, né? A oposição se contrapõe a determinado ponto de vista, mas dependendo do contexto, não consigo pensar em nenhum possível, nenhum que seria interessante se contrapor, mas é totalmente possível. E eu trouxe justamente para apresentar, para deixar claro que é uma decisão possível diante do tema da redação, diante da formulação da tese. Se contrapor a determinada ideia vigente, a determinada ideia apresentada, ou a determinada problemática. Vamos falar de um aqui que é muito importante, que a gente já falou uma vez, mas sempre é válido ressaltar. Construção do senso comum. Tá. Primeiramente, ressaltando novamente, o que é o senso comum? O senso comum não é basicamente pensar como a maioria. O senso comum, além de ser um pensamento da maioria, ele não necessariamente está ligado a bases racionais, a bases científicas de alcance daquele conhecimento. Então, como eu citei no exemplo da aula anterior, aqui na minha região é muito comum que o pessoal mais velho fale que não pode comer manga e tomar leite, porque senão você passa mal, você morre, enfim. Essa é uma construção totalmente do senso comum, principalmente quando a gente fala do pessoal, né, mais velho. Então, senso comum é isso, entendeu? Uma ideia ligada à generalidade, mas que muito mais não está atrelada em nenhuma base técnica, entendeu? De alcance daquele conhecimento. Muitas vezes alguém falou para o outro e aquela ideia foi espalhando, isso se tornou um senso comum, enfim. É dessa forma que se constrói o senso comum. Então vamos lá. Algumas palavras que designem isso para a gente. Julgamento apressado, sem embasamento. Embasamento. Não nasce de uma análise profunda. Ou seja, não vem de bases racionais, não vem de princípios profundos, entendeu? Estou pensando aqui enquanto eu escrevo, fica meio confuso às vezes. Não nasce de uma análise profunda, beleza. Pode ser uma opinião pessoal que se torna uma opinião grupal. Muitas vezes não. Sempre ela está ligada à informalidade. Não serve. Não é que não serve. Teoricamente, ela não serve, porque se ela for aplicada no Enem, na redação do Enem, você não vai ganhar ponto com aquilo ali, entendeu? Você não vai ter um diferencial diante dos outros candidatos utilizando o senso comum, utilizando ideias que são pensamento geral, que não trazem nenhum tipo de crítica para o seu texto, nenhum tipo de pessoalidade para o seu texto, entendeu? Então não é que não serve para discussão no Enem, mas é que ela não acrescenta em nada, entendeu? Então é muito, muito importante que a gente fique fora desse senso comum. E quando a gente fala do senso comum na redação do Enem, o senso comum ele pode... ele é muito semelhante àquilo que eu falei sobre a constatação, entendeu? Não é a mesma coisa, mas ele está muito próximo. Algumas pessoas tratam até o senso comum como sendo a constatação, mas não é a mesma coisa, tem diferenças, constatação e senso comum, como eu falei lá no início, principalmente porque a constatação ela pode se basear em uma ideia real, em uma ideia
não fictícia, entendeu? Em dados científicos, enfim. Mas geralmente são pensamentos que todo mundo tem o conhecimento, todo mundo tem a ciência, de que nem seria necessário citar, tipo falar que beber e dirigir é perigoso. Porra, é perigoso, mas todo mundo sabe disso, entendeu? Então, isso é constatar. O senso comum é estar ligado a determinada ideia, mas que não necessariamente ela se fundamenta em algo. Então, vamos deixar aqui em formalidade. Logicamente, a gente sabe que não é bacana trazer isso para a redação do Enem. E por final, a gente vai falar sobre causa e efeito. A causa e efeito, ele é um ponto de partida para a fundamentação da tese que pode ser proveniente de diversos outros assuntos, como o embasamento histórico, por exemplo, como dados técnicos, por exemplo, estatísticos, na verdade, que nos apresentem uma determinada relação e a gente descobrir por que vem aquela relação daqueles números, entendeu? Mas principalmente pela história, porque geralmente os problemas que a gente vivencia hoje, eles são provenientes de algum momento que deu errado no passado, algum momento que foi construído através da ilegalidade ou através do mal feito, entendeu? Então, muito problema que a gente vivencia hoje, se não forem todos, né? Tirando os desastres naturais, mas a maioria dos problemas sociais eles são provenientes de algum erro cometido no passado. Quando falamos sobre previdência, no caso, por que a gente vivencia tantos problemas relacionados à previdência? A gente tem os cargos políticos meio que tendo salários, valores intocáveis que nunca podem ser reduzidos, são sempre aumentados, enquanto a população que realmente trabalha, que realmente necessita daquele recurso, sempre fica naquela faixa ali reduzida, né? Sempre, enfim, isso é um exemplo aqui bem básico, como eu sempre falo, construir os argumentos falando no improviso é um pouco restrito, mas são ideias que dá para ser colocada no papel e que fundamentam um ponto de vista, entendeu? Então, assim, essa ideia da previdência. Erros construídos e sustentados que levam a um problema, que levam a uma consequência maior. Causa e efeito. Causa. As atitudes que foram tomadas no passado, consequência, efeito, o problema que a gente vive na atualidade. Então, se a gente fosse colocar isso no papel, identificar possíveis acontecimentos que produziram determinado problema / efeito na sociedade atual. Seria isso. Identificar uma causa é isso. Possíveis acontecimentos que produziram determinado problema / efeito na sociedade. E acontecimento geralmente está ligado ao passado, né? Então, como eu disse, com certeza uma ação no passado resultou naquele problema do presente. Isso é muito lógico, é muito plausível. Por isso que quando eu falei aqui sobre relação entre épocas e falei sobre a história, disse que ela está totalmente ligada a causa e efeito, a causa e consequência. Justamente por isso, porque o cometido no passado ele se alia ao acontecimento do presente e até do futuro. Aqui cabe outras formas de análise que contribuem aqui cabem outras formas de análise que contribuem para o diagnóstico da causa deste problema. Por exemplo, como já falei, história,
recorrência daquele fato, enfim, coisas que nos mostram realmente a causa e a consequência daquilo. O que foi feito para chegar naquela situação, o que aconteceu para chegar naquela situação, causa e efeito. Essa é uma forma muito interessante, como eu sempre falo. Tratando de introdução, eu sempre gosto de aliar a história a isso, cara. Facilita muito, você consegue trazer a problemática, dá uma raiz para a problemática, entendeu? Facilita na hora de você trazer a resolução para aquilo. Então, é a melhor forma, muito bacana. Como eu falei, quando você fala de história, você consegue trazer automaticamente a causa e a consequência. Isso aqui já é um pulo do gato do caramba, porque falar de história nos traz uma apresentação do porquê que aquilo acontece no presente. Então, falar de história já é falar de causa e consequência. Pronto, já é uma, já dá um gás no desenvolvimento, sabe? Porque você consegue se situar, você consegue expandir os seus argumentos, e o fato de você se basear na história promove ainda mais formas de você anexar o seu pensamento no desenvolvimento, entendeu? Construir a sua forma de argumentação, muitas vezes até citar a história no desenvolvimento, a fim de mostrar mais conhecimento, mais criticidade a respeito daquele tema, simplesmente porque você começou falando sobre uma citação histórica e que levou a causa e consequência, enfim. Então tá bem interligado essas duas formas, certo? E, bom, aqui a gente finaliza. Eu vou pegar agora a tese, minha tese, para a gente dar uma verificada. Por exemplo. Essa aqui foi uma redação construída por mim, que fala sobre a crise do sistema de saúde no Brasil. E aqui a gente vai falar, né, um pouco, focando principalmente na tese aqui. Deixa eu tirar de negrito, vou deixar em negrito apenas a tese, certo? Vou ler toda a introdução aqui e no final a gente vai tecer alguns comentários acerca da tese e como relacioná-la a todos os pontos que já foram citados aqui hoje. Vocês vão ver aqui, vai ficar bem clara a minha preferência pela apresentação histórica, pela fundamentação histórica, e vocês vão conseguir notar a potência que isso traz para o fato do causa e consequência e como a gente conseguirá estruturar um bom texto futuramente, certo? Bom, inicialmente é válido analisar que desde o Brasil colônia, o perfil econômico da sociedade brasileira estava cercado de desigualdade. A desigualdade na distribuição de capital, certo? Baixa densidade populacional sobre o monopólio econômico do país. Essa aqui foi uma redação que não foi do Enem, mas foi corrigida por algumas plataformas de redação e a média de nota dela foi 960. Então foi uma redação muito boa, que após essa nota eu ainda consegui tecer algumas revisões, não mandei para nenhuma correção depois disso, mas é uma redação que dá muita base para a gente. Aqui a gente entra na tese. Sabe-se que esse caráter ainda perpetua, e um dos reflexos disso para a nossa atual realidade é a dificuldade ao acesso da qualidade, acesso à saúde de qualidade. Então, quando a gente fala isso aqui, ó, aqui eu tô demonstrando o meu ponto de vista, entendeu? Eu tô trazendo à tona. É difícil acessar aquilo ali, entendeu? Eu tô falando que é difícil. Dificuldade não é algo impessoal, ele é algo pessoal, entendeu? Quem fala que é difícil ou não é quem escreve, não. Então, quando a gente entra na tese, é o momento que a gente dá o nosso ponto de vista, dá o nosso parecer, o que a gente pensa sobre aquilo. Então, se aqui está aparecendo a palavra dificuldade, é um indício de pessoalidade, entendeu? De que alguém pensa que é aquilo ali. Então, isso aqui é um dos pontos para a gente identificar o início da tese. Então, vamos de novo aqui, eu vou ler ela por inteiro, depois a gente testa os comentários.
Sabe-se que esse caráter ainda perpetua, e um dos reflexos disso para a nossa atual realidade é a dificuldade do acesso à saúde de qualidade, ainda vigente graças à falta de direcionamento de verba com destino às instituições de saúde pública, além também da ineficiência dos sistemas já existentes da organização de saúde governamental. Beleza. Eu sempre termino a minha introdução com dois agentes culpados por aquele problema ainda existir. Por quê? Isso aqui é uma dica fundamental, velho. Tendo isso aqui em mãos, velho, você consegue estruturar uma boa redação. Por quê? Iniciei a redação falando sobre história. Terminei trazendo quais são os reflexos daquele problema histórico para a nossa atual realidade. E ainda mais, termino a introdução trazendo dois agentes. Quem é responsável por aquilo ali? As instituições de saúde pública. Em segundo lugar, a organização de saúde governamental. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre as instituições de saúde pública, entendeu? Como que é a prática daquilo lá, entendeu? Como que é a convivência dos pacientes naquelas instituições, enfim. E o segundo culpado é a organização de saúde governamental. Como que cada órgão estadual, municipal, gerencia esse sistema de saúde. Porque se esse problema existe, é resultado de uma gerência, ainda mais que seja fruto da falta da má distribuição de renda que vem lá do passado, o fato do governo não saber como prover uma boa qualidade de vida, principalmente relacionada à saúde, para a sua população, é algo aterrorizante, cara, porque isso é um bem básico, é um bem fundamental. Mas enfim, falando de tese, como que a gente traz essa tese para os assuntos que foram abordados aqui hoje? Inicialmente, falei sobre história. E aqui no final, como eu sempre falo, falei de história é sequência para causa e efeito, causa e consequência. Então, falei de história, pode saber que no final da introdução eu consigo traçar uma causa e consequência. E é justamente o que acontece. Falei da história, falei que o culpado por aquilo é a má distribuição de renda, baixa densidade populacional sobre o monopólio econômico do país. Consegui finalizar falando sobre isso aqui, ó. A falta de direcionamento de verba com destino às instituições de saúde pública, além também da ineficiência dos sistemas já existentes da organização de saúde governamental. Dois agentes que são responsáveis por essa problemática. Só um momento, ainda vigente, graças... Tá. Dificuldade, o acesso de saúde de qualidade. Beleza, isso aqui é a problemática. Eu preciso falar da problemática uma única vez. Eu só preciso falar depois dela sobre os agentes responsáveis por isso, sobre por que ela existe. E ela existe por quê? Por conta de uma má organização dos agentes públicos de saúde. Como que é a vida dentro desses hospitais, desses órgãos de saúde? Eu vou falar sobre isso nos desenvolvimentos. Vou falar sobre a má gestão no outro desenvolvimento. Mas fica aí a problemática, a dificuldade do acesso de qualidade. Por que ela existe, né? Ela é reflexo de algo da história e, como eu falei, a história ela oferece essa margem para causa e consequência. Então, tá autoexplicativo, entendeu? Existe um problema social e histórico que é reflexo do problema social atual. Causa, consequência. Está aqui exposto na prática da minha proposta da minha introdução, na verdade, tudo que foi citado aqui para vocês. Então, assim, cara, eu espero que essa aula tenha sido bem clara, entendeu? Assistam e reassistam o quanto for necessário para esse conhecimento entrar na mente de vocês, entendeu? E os dois principais assuntos aqui que foram falados. A partir da constatação, saber o que é aquilo lá que eu falei no início, e essa parte aqui, aliar a história com causa e consequência e o quanto isso vai estruturar bem a sua redação. Principalmente quando a gente culpa esses dois agentes no final e pode estruturar o primeiro desenvolvimento com um deles, o segundo com outro deles, e no final concluir falando sobre a resolução de ambos. Essa é realmente uma dica muito valiosa que me garantiu os mais de 900 pontos
nas redações subsequentes, após o aprendizado dessas formas de prática e tal. Então, espero que tenha sido uma boa aula, não apenas para mim, mas para vocês também, que esse conhecimento realmente agregue. Pode deixar seu comentário aqui embaixo e agradeço muito por você ter assistido até aqui, tá bom? Um grande abraço e bons estudos para você.